Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe a todos vocês. Como sempre, é uma alegria quando a gente senta aqui e a gente vai falar com vocês. Pelo canal do YouTube, aqui no Culto Racional, também pelo Instagram e também pelo Facebook, tá certo? Sintam-se abraçados aí nesse momento. Que a bênção de Deus esteja sobre você e sua família, tá bom? Bom, você sabe já que aqui no Culto Racional nós sempre estamos trazendo assuntos, mensagens, estudos, para poder abrir o seu entendimento, para poder estreitar sua comunhão com Deus e você ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa que realmente tem uma profundidade no seu relacionamento com Deus, tá certo? Estamos falando sobre o livro de Efésios e na mensagem passada, aliás, nós estamos falando aí sobre o efeito que a cruz ele exerce na pessoa que tem um encontro com Deus, né? O que aconteceu lá na cruz? Qual foi o efeito disso? O que aconteceu? Qual é o resultado, né? Então estamos usando aqui o livro de Efésios, agora no capítulo 2, nós estamos falando sobre como era a nossa condição. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios falando como era a condição da humanidade, a nossa condição, quando nós não conhecíamos a Deus, né? E o efeito da cruz é esse: ele vos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, e ele entra ali nos detalhes de como nós vivíamos, né? Eu quero dar continuidade nisso porque no versículo 3, né, Efésios capítulo 2, versículo 3, agora, a partir do versículo 3 agora, você pode acompanhar na descrição do vídeo, porque sempre eu coloco na descrição para você poder ler junto, se você quiser. Bom, está escrito assim: nos quais andaste, versículo 2, vamos pegar do 2 para dar sentido. Nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Tá? Entre os quais também todos nós andávamos outrora. Nós andávamos entre os filhos da desobediência. Era muito simples para a gente desobedecer a Deus. Era muito fácil. A gente nem questionava, a consciência nem doía, tá? A gente fazia mesmo e deu, quanto mais melhor. Era assim que era e é assim que é nos filhos que atua agora, nos filhos da desobediência. Por isso que você vai encontrar pessoas que ridicularizam a Bíblia. Você vai encontrar pessoas que, ridicularizam Deus. É fácil para eles. E nós, é uma orientação do Senhor Jesus sobretudo, mas nós aqui orientamos que nós não devamos e que você não deve ter questões contra essas pessoas. Você não pode pegar um martelo e condená-las. Você pode avaliar o comportamento, sim. A gente julga o comportamento. A gente julga que não está correto. Porém, não adianta condenar. Por quê? Porque para elas é simples. Nós vivíamos assim também. Nós éramos filhos da desobediência. Nós vivíamos entre eles. Lembra num dos vídeos que nós fizemos, que nós citamos lá o Salmo 1, que o texto diz, bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores? Por quê? Porque essas pessoas, esse grupo que é citado, são filhos de desobediência. É simples assim, desobedece mesmo e fazem mesmo. Compreende? Bom, então todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, aqui que eu quero que se compreenda, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então nós éramos filhos da ira, por natureza. Não é que Deus vai mandar as pessoas para o inferno. A gente já nasce, a nossa natureza nos coloca lá. É isso que você tem que entender. Eu já atendi pessoas, converso com pessoas que falam assim, não, onde já se viu Deus é amor? Que Deus vai jogar as pessoas no inferno. Querido, Deus não vai jogar. Nós nos colocamos lá, por causa da nossa natureza. Na nossa carne tem inclinações. A gente tem inclinação para ficar com raiva, ter mágoa das pessoas. A gente tem inclinações para poder fazer maldade, para fofocar da vida dos outros. Não é para ajudar alguém. Olha, a pessoa, queria falar aqui que o fulano está passando por uma situação difícil, quero aqui pedir ajuda para vocês e tal. Não é
por isso que se fala de um problema do outro. Se fala para poder denegrir, para poder ofender, para poder diminuir, destruir a imagem do outro. É a inclinação da nossa carne. Nós temos a inclinação ou inclinações para poder revidar quando somos atacados. É a inclinação da nossa carne. Nós temos inclinação para luxúria, temos inclinações para prostituição, nós temos inclinações, a nossa carne tem inclinações para a autoflagelação do corpo, para a autoflagelação da vida. Né? Tá aí uma questão na justiça para a liberação de drogas. Caramba, meu, pô, na moral, o nome já fala drogas, seja elas quais forem. Eu não vi nenhuma pessoa que melhora de vida ter sucesso por causa da droga. Mas a gente vê lá em São Paulo, por exemplo, que é um foco ali, onde mais tem noticiado, o foco de pessoas que estão lá, Cracolândia. Você já viu aquelas pessoas? A Cracolândia? Você já viu aquelas pessoas? Você já viu como é que eles vivem? Você já viu o tormento que é? Eu não estou falando com martelo na mão, gente. Condenando, não. Eu estou falando para explicar para você o efeito da droga. E você vê que tem pessoas aí que elas querem se autoflagelar. Não estou falando deles, não, porque eles já estão dominados pela química da droga, né? Eu estou falando daqueles, né, de uma classe aí que está lutando para liberar, dizendo que vai melhorar. Mas é isso que a gente está vendo aqui. É simples. O ser humano tem inclinações na sua carne de se autoflagelar, de se autodestruir, de destruir os outros, de destruir casamentos, de destruir uma sociedade. Isso é inclinação da nossa carne. Eu estou falando isso aqui agora, eu já mexi com gente aí. Já mexi. E se esse vídeo chegar para pessoas que defendem essa bandeira de liberação de droga, já vai, sabe? Mas por quê? Porque isso é inclinação da carne da pessoa. Agora, o que está escrito aqui? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, porque vem o desejo, né? E a pessoa fica nutrindo aquilo na cabeça. Porque aí você tem o desejo, é a inclinação da carne. E aí vem o quê? Os pensamentos que vão arquitetar as maneiras pelas quais elas vão lubridiar ou dar um jeito de trair, de fazer tudo. Você não vê aí os golpes pela internet, golpes às pessoas aposentadas, enfim, os crimes de Pix, enfim, tudo isso aí é arquitetado na mente. O sujeito liga para você aí e fala assim, olha, o senhor ganhou um prêmio. O cara consegue convencer pessoas e a pessoa vai lá e dá todos os dados. Então, isso aí é uma inclinação da carne para enganar e arquitetado tudo na mente, como vai fazer. O mundo está assim. Então, para dizer o quê? Para dizer, está escrito ali, inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, essa é a natureza do ser humano. Por isso que nós temos que nos livrar de nós mesmos. A verdadeira libertação é aquela que nós nos libertamos de nós mesmos, do nosso eu, das nossas vontades, das nossas vaidades, né? Então tem que se libertar disso, sabe? Dessas vaidades, do eu, mas isso aí é da natureza, inerente ao homem, compreende? Da nossa natureza. E éramos, por natureza, filhos da ira. Filhos da ira. Você tem que saber que Deus é amor, mas também que Deus se ira contra essas coisas. Então você pensa assim, não, Jesus vivia já falei sobre isso, Jesus vivia no meio dos pecadores, mas o fato de ele viver no meio dos pecadores não determina, ou não determinava, e não determina, que ele fazia isso, porque ele consentia com o erro, porque ele consentia com os pecados. Ele estava lá para mostrar o reino de Deus. Como eu disse, para você ver que não tem contradição, ele não estava no meio deles com um martelo para condenar. Já tinha religião para fazer isso. Os fariseus e saduceus e tudo lá. Ele não estava com martelo para condenar. Ele veio para salvar o perdido. Então, a palavra de Deus, o evangelho,
Ele não é para condenar. Porém, ele falava o que para as pessoas? Vai, a tua fé te salvou. Vai e não peques mais. Não foi assim com a mulher adúltera? Mulher, cadê os que te condenavam? Ah, Senhor, foram embora. Pois vai, porque nem eu te condeno. Ó, nem eu te condeno. Vai e o quê? E não peques mais. Então não tem consentimento com o erro. Você entende? Então não tem essa coisa. A pessoa tem que saber que Deus ele não é conivente com as coisas erradas. Por quê? Porque as coisas erradas, os pecados, delitos, essas coisas todas, de inclinações da nossa carne, nos separa de Deus. Nos separa de Deus. Então o efeito da cruz é exatamente para que haja o quê? Uma reconciliação. O sacrifício da cruz é para reconciliar o homem. Deus amou o mundo de tal maneira, mas houve um sacrifício perfeito, que foi o de Cristo. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, mas tenha vida eterna. Aí aqui nós vemos, ele vos deu vida. E essa vida é eterna. Essa vida não é só aqui. Aqui começa o reino de Deus dentro de nós. Ela começa dentro de nós. E aí ela se estende depois dessa passagem física, dessa morte física, essa primeira, aí ela se estende, vida eterna. Compreende? E não morte eterna, porque se você morre assim, nessa condição, longe de Deus, separado dele, vai ser morte eterna. Longe de Deus eternamente. Compreende? Então, essa era a nossa condição, ele fala dessa condição, essa era a nossa condição quando ele nos encontrou. Tá certo? Muito bem. Aí ele diz assim no versículo 4, aí vem a maravilha, olha só. Ele diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, apesar de toda essa tranqueira que a gente vê hoje, ele sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, olha como ele repete, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Agora entenda, nos deu vida juntamente com Cristo. Lá no capítulo 1, lembra? Fala que ele exerceu o poder dele ressuscitando Cristo dentre os mortos e fazendo assentar à direita de Deus Pai. Não é isso que está escrito lá? Acima de todo principado e potestade, não é isso? E domínio, e poder e nome, não é isso? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, não está escrito lá? Muito bem, então está lá. E aqui está dizendo, nos deu vida juntamente com Cristo, ou seja, o poder que ele exerceu em Cristo, ele exerce também na vida daquela pessoa que o aceita, daquele que assume compromisso e que tem a confissão de fé em Cristo. Ele exerce o mesmo poder, fazendo como? Nos ressuscitando dessa morte espiritual e nos fazendo habitar em lugares celestiais, juntamente com Cristo. Aí está escrito ali, ó, pela graça sois salvos. Não são as obras que vão te garantir isso, porque senão vem o pensamento seguinte, ah, mas eu sou muito pecador, não, eu não vou conseguir, não, para mim, isso não é para mim não. Querido, isso é para todos os que creem. E não depende de obras, você não precisa ser isso, ser aquilo. É só você aceitar. Então é pela graça que sois salvos. Né? Versículo 6, e juntamente com Cristo, ou juntamente com ele, que é com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aí, acabei de falar. Olha só o efeito da cruz. Olha o efeito que a cruz produz, a crucificação, a morte, a ressurreição de Cristo, o efeito, o fenômeno que aquilo criou. De me dar a condição de, mesmo sendo o sujeito filho da desobediência, filho da ira de Deus, sabe? Que vivia com as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, da potestade do ar, o mal dominava a minha cabeça, dominava meus impulsos, eu era sujeito, sabe? Desequilibrado, desafeiçoado. O que ele faz? Ele ressuscita com Cristo e faz assentar ao lado dele, espiritualmente, pela graça, que algum aí, sei lá, algum aí chamou de desgraça. Tão desesperado porque a graça desmonta aquele sistema de barganha. Para Deus mudar a tua vida, você tem que pegar esse envelope aqui e dar isso aqui. Eu morro de vergonha das coisas que eu fiz.
mas Deus sabe. Estou repondo aqui a verdade, tá? Juntamente com ele nos ressuscitou, olha só, e nos fez assentar aos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí ele diz, para mostrar nos séculos vindouros, porque ele estava escrevendo aos Efésios, nos séculos vindouros, que é o que nós estamos vivendo agora e os que vierem, né? Para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça. Suprema riqueza da sua graça. Em bondade para conosco em Cristo Jesus. Você vê que sempre Deus ele exerce a bondade, o amor, a graça em Cristo. Para você saber que... Por que ele fala sempre em Cristo? Porque não é por nós. Ele não exerce bondade porque a gente merece. Ele não exerce bondade porque eu fiz alguma coisa para ele. Porque não. Ele exerce bondade em Cristo. Para com nós por causa de Cristo. Ele nos vê pelas lentes de Cristo. Se Deus olhasse para mim por mim mesmo, já era. Quando Deus me olha, ele me olha através de Cristo. Ele vê primeiro o filho dele. E aí, o filho dele, ele me vê através do filho dele, de Cristo. Compreende? É glorioso isso. E para terminar, ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Está aqui. Finalizamos. Olha que maravilha. Está vendo? Porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Não é pelo sacrifício de que você faz. Ah, eu vou ficar 21 dias sem ver televisão. Eu vou ficar 21 dias sem comer isso. Eu vou ficar 21 dias. Para começar, essa história de 21 de Daniel aí, você já sabe do que eu estou falando? Daniel nunca fez um propósito de 21 dias. Que isso? Sério? Ele não fez um propósito de 21 dias. Ele jejuou. Ele fez o propósito dele lá com Deus. O anjo que demorou para chegar a 21 dias, chegou no 21º, na verdade. Ele não falou assim, ó, Senhor, você não vai encontrar na Bíblia Daniel falando assim, Senhor, eu vou fazer um propósito de 21 dias. No 21º dia o Senhor vai me trazer a resposta. Ou entre desse primeiro dia até 21 dias, só tem que me responder, só tem que fazer isso para mim. Você não vai encontrar essa oração. Daniel, ele era um homem de oração já, era ele tinha comunhão com Deus, ele orava 3 vezes ao dia, estando onde quer que ele estivesse. Então você não vai encontrar Daniel fazendo um propósito de 21 dias, você vai encontrar Daniel jejuando e orando normal, ele já fazia isso, ele era um homem de oração e de jejum, estava no perfil dele. Sabe? Então, não é porque ele orou 21 dias. Ah, eu vou fazer 21 dias. Não tô... Deixa eu falar uma coisa para você. Não é martelo para condenar. Você quer fazer 21, 33, 91, 52, você é da numerologia, você pode fazer. Martelinho não é martelo, não estou condenando. Está julgando? Tô. Eu estou avaliando que esse ensinamento é errado. Eu estou avaliando que as coisas na Bíblia têm sentido correto. Por quê? Porque senão, qual é o efeito disso? O efeito desse erro, desse equívoco, é o seguinte, a pessoa tem a sensação assim, ó, ai meu Deus, não jejuei, por isso que eu não fui abençoado. Ó. Ai meu Deus, quebrei meu jejum, quebrei meu jejum. Agora, por isso que o mal está atuando. Olha aí, o erro. Ah, pronto, jejuei. Aí a pessoa tem a sensação de que Deus agora tem uma obrigação com ela porque ela jejuou. Para com isso. Aqui está escrito, ó, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Com licença aqui, peraí. A fé é um dom de Deus. A graça é um dom de Deus. Isso não vem de vós. Não de obras. Não é porque jejuou, porque não jejuou. Porque eu li a Bíblia hoje 10 capítulos. Aí no outro dia eu li 2 capítulos. Ai meu Deus, hoje eu li só 2. Ou teve um dia que você nem leu. Agora eu estou perdido. Agora o demônio vai tomar conta. Porque eu não li. Como se as obras é que garantissem alguma coisa. Não de obras, para que ninguém se glorie. Você não é salvo pelas obras. Não tem isso.
as coisas não vão acontecer na tua vida por causa de obras. Ah, quer dizer que a gente vai ficar então de braço cruzado e Deus vai fazer tudo? Não. Você vai fazer o que você tem que fazer, mas sabendo que Deus é soberano. É tipo assim, ó, para resumir aqui. Deus fazendo ou não fazendo, Ele é Deus e eu não vou alterar meu comportamento com Ele porque Ele fez ou não fez. Se Ele fez, amém, é virtude dEle, vamos em frente. Se Ele não fez, eu vou continuar sendo fiel do mesmo jeito. Porque eu não estou com Deus por causa de coisas que Ele vai me dar, ou que Ele possa me dar. Estou com Ele por Ele. Estou com Ele por saber que eu fui uma pessoa condenada, fui uma pessoa horrível e Deus restabeleceu a minha vida. Desde o dia que Ele me salvou. E assim deveria ser com a humanidade. As pessoas terem consciência da vida pregressa, da perversidade, da depravação que é o ser humano por natureza. Por natureza. E que essa natureza ela é cancelada quando você se torna uma nova pessoa. Em Cristo. Porque nós não temos condição disso, de ser qualquer transformação em nós mesmos. Já viu como você se frustra quando você tentou ficar firme e você em algum momento vacilou? Por quê? Porque não vem de você, é dele. Então como é que eu vou fazer se não vem de mim, é dele? Tenha comunhão com ele que você vence. Tenha comunhão com ele, participa com ele, participe Deus do seu dia a dia. Desde a hora que você acorda, nas coisas que você tem que resolver, nos lugares que você tem que ir, nos serviços que você tem que executar, participe ele. E você vai ser um vencedor na vida. Não dentro de instituições, não porque ocupando cargos, é na vida. Aí você vai ser um testemunho de Cristo. Tá certo? Então, finalizamos esse assunto, espero ter ajudado. Compartilhe o vídeo, que você possa se inscrever no canal. Fique à vontade, tá certo? Então, que Deus os abençoe e amanhã nós vamos trazer mais um assunto. Vamos dar continuidade ao livro de Efésios. Amanhã damos continuidade ao livro de Efésios. Tem assuntos aqui muito interessantes. Só para você ter uma ideia, olha o assunto que nós vamos abordar próximos, tá? Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Esse assunto aqui é fantástico. Nós vamos entrar nesse assunto nos próximos vídeos, tá bom? Deus abençoe a todos, forte abraço e até a próxima. Com licença.